Lucas capítulo 24. Hoje será o nosso último estudo no livro de Lucas. Nós começamos talvez há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, e hoje nós estamos dando adeus a esse livro tão precioso. Que livro maravilhoso! Aliás, a Bíblia, ela é maravilhosa. Cada livro que a gente estuda, a gente realmente vê o dedo de Deus, o Espírito Santo, agindo nos nossos corações. Então, aqui no capítulo 24, hoje, no nosso quarto estudo, nós vamos fechar as cortinas, né? Nós estamos fechando a cortina do livro e o nosso tema hoje é que nós temos uma palavra aqui, a importância, mas vamos colocar assim, os benefícios da ascensão de Jesus. Então, a ascensão de Cristo é o nosso assunto hoje, mas a ascensão, que é a elevação do nosso Senhor para o céu, ela traz benefícios maravilhosos para nós. Então, o que nós vamos estudar hoje, né? Nós temos algumas coisinhas, e todas rápidas. Por exemplo, Jesus ele vai dar uma ordem para a igreja dele, tá? Chama a igreja a uma responsabilidade. A ordem, nós podemos dizer, tem um preço para que ela possa ser cumprida. Existe uma promessa que, na verdade, é a capacitação de Deus para que essa ordem seja cumprida. Aí ele dá a bênção final, ele sobe, ele vai para o céu, né? Que nós chamamos de ascensão. Temos a adoração, depois da adoração, nós temos a alegria dos apóstolos, e aí sim, meus irmãos, em pequenos detalhes, nós vamos ver pelo menos 3 ou 4 benefícios da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ascensão, assim como a morte, por exemplo, ele morreu pelos nossos pecados, e a ressurreição? Bem, ele ressuscitou para que a gente pudesse ser justificado, para a nossa justificação. E a ascensão? A ascensão é cheio de presentes, é cheio de bênçãos, para quem crê no nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje de manhã. Então, irmãos, vamos aqui nos últimos versículos do capítulo 24 do livro de Lucas. Vamos começar no versículo 46. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sereis testemunhas. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Muito bem. Irmãos, o que nós temos aqui no capítulo 24, né? Como eu disse, nós vamos falar sobre os benefícios da ascensão do nosso Senhor Jesus. Mas até chegar lá, o que você tem aqui do versículo 46 até o versículo 53? Primeiro, ele dá aquela ordem final, que é mais conhecida como a grande comissão. No livro de Mateus e de Marcos, parece que fica mais claro, ele reúne as pessoas e dá a grande comissão, como ide por todo o mundo. Aqui está de um jeito diferente. No versículo 45, Jesus ele pega o testemunho das Escrituras e diz: assim está escrito que era preciso que o Cristo padecesse, no terceiro dia ressuscitasse. E aí, olha o versículo 47, a comissão, ela está dada, a ordem está dada. Em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados,
em todas as nações. Então, qual é a ordem final de Jesus? Quais foram suas últimas palavras de ordem para a igreja? É essa aqui. Essa que nós temos decorado na cabeça por outros livros. Como eu disse, ide por todo o mundo e pregai. Agora, a ordem é pregar. Ele só deu essa ordem depois que Jesus abriu a mente deles. Primeiro, Jesus teve que abrir a mente deles. Vocês lembram disso? Abriu a mente das mulheres, dos discípulos de Emaús, agora de toda a igreja. Depois que todo mundo tem a mente aberta, aliás, só pode cumprir a grande comissão quem realmente entende a importância da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus. E aí vem a ordem, né? Que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. A ordem, meus irmãos, tinha um alvo, né? Qual que é o alvo? O alvo é esse aí, olha, todas as nações, como está escrito, né? Que em seu nome pregasse o arrependimento em todas as nações. É parecido, né, com o que a gente tem nos outros evangelhos. Ide por todo o mundo, olha, todo o mundo são todas as nações. Tem um alvo, né, e tinha um ponto de partida. O que isso significa? Significa que teriam que começar de algum lugar. Jesus, ele começou em algum lugar. E o nosso Senhor, ele dá uma ordem para a igreja, olha, o primeiro lugar que vocês vão falar de mim, da minha morte, da minha ressurreição, o primeiro lugar que vai receber as boas novas, a mensagem da salvação, por incrível que pareça, é a cidade de Jerusalém. Por que, por incrível que pareça? Qual cidade o rejeitou? Qual cidade o prendeu? Qual cidade o condenou? Qual cidade levou ele para a cruz? Não foi Jerusalém? Aí você vê a graça, a misericórdia, o infinito amor de Deus por nós. Na cidade, meus irmãos, que ele foi rejeitado, morto, crucificado, é a primeira cidade a receber a bênção da mensagem da salvação. Então, no lugar da sua morte, ele plantou a primeira igreja. Isso não é graça? Isso não é misericórdia? Ele poderia olhar e dizer assim, nessa cidade que me crucificou, essa cidade rebelde, eu não quero que vocês preguem o evangelho, não. Começaria por Jerusalém. A primeira igreja que surgiu neste mundo, nasceu na cidade de Jerusalém. Só que essa ordem tão preciosa tinha um preço a ser pago, né? O preço está na seguinte frase, do versículo 48, dessas coisas vós sereis minhas testemunhas. O que significa a palavra testemunha? Como ela está no original? Essa palavra no original quer dizer mártir. E o que é um mártir, né? Mártir, como você pode ver aí, né, é aquela pessoa que está disposta a dar a própria vida pela causa da verdade. No caso, um mártir cristão é aquela pessoa que estava pronta, disposta a dar a sua vida por Jesus Cristo, pela causa de Cristo. E o que não falta na história cristã, isso não é só no tempo apostólico, pós-apostólico, e até nos dias de hoje, o que não faltam são verdadeiros mártires, pessoas que estão dispostas a morrer pela causa da verdade, por Jesus Cristo. Quando Jesus diz assim, vós sereis minhas testemunhas, na verdade ele está dizendo, vocês, se precisar, vocês vão morrer por mim, vocês vão ser mártires, vocês vão entregar a vida de vocês por mim. E isso aconteceu, irmãos. No capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o martírio de Estevão. No capítulo 12, nós temos o martírio de Tiago. Estevão foi apedrejado, Tiago, ele foi decapitado, e depois deles, muitos outros
eles morreram, todos os apóstolos, de certa forma, eles morreram martirizados. Por isso, quando ele diz que, olha, vós sereis minhas testemunhas, ele está dizendo, essa ordem de pregar, ela tem um preço, o preço é a sua própria vida. Isso nós temos que aprender, o crente precisa aprender que ele tem que entregar a vida toda, não é parte da vida, é a vida. Se não está pronto para entregar a própria vida, não pode ser chamado de mártir. Eu lembro uma vez, né, que o pastor Steve Montgomery, ele estava num culto dele, né, ele disse, olha, se entrasse um desses biruta muçulmano aqui, né, e com uma bomba, e dissesse, olha, quem não é cristão pode sair, entende? Então, quem estaria disposto a morrer? Apesar de ser, meus irmãos, assim, uma ilustração muito pesada, isso em alguns lugares é a pura realidade. Eles estão morrendo pelo nome de Jesus ainda hoje. E aí nós temos tantos crentes dodói, né? Por causa de nada, às vezes a pessoa já abandona a fé. Por causa de nada a pessoa deixa de vir no culto. E aí você tem a palavra de Cristo, a ordem é ide e pregai. O preço é a sua própria vida. O preço para pregar o Evangelho é a própria vida. Então, irmãos, eles seriam testemunhas do quê? Da vida santa e imaculada de Jesus, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, como fala o livro de Hebreus, da tão grande salvação. E aí tem um problema, né? A promessa, ela tem é preciso capacitação, né? Por exemplo, ele disse, olha, vocês vão ter que ir por todas as nações pregando o meu nome. Então a gente podia perguntar assim, né? Como é que eles iam cumprir essa ordem de Jesus? Como é que vai cumprir? Pensa bem, não é? Eles eram em 12 inicialmente, vamos dizer que sejam 500, como alguém gosta de afirmar, né? Tinha 500 quando ele falou isso aí. Tá bom, mas são 500 pessoas para o mundo inteiro. Mesmo assim, são pouquíssimas pessoas para cumprir a grande comissão. Então, como eles iam conseguir? Parece que aos olhos humanos é impossível. Então, para que se tornasse possível, Jesus, ele promete capacitar. Ele promete dar para eles não somente a autoridade, mas dá para eles a ferramenta necessária para que consigam ir ao mundo inteiro. Então ele está dizendo aqui, no versículo 49, e eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. Essa promessa de meu Pai, ele já tinha mencionado no capítulo 14 de João, no capítulo 16 de João, e é bem lembrado para nós no livro de Atos. Essa promessa é que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo sobre a igreja. Então, como é que eles iam conseguir evangelizar o mundo todo? Pelo poder do Espírito Santo. Eu vou enviar a promessa para vocês, vocês vão ser revestidos do alto, né? Essa promessa é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo capacitaria a igreja para pregar, né? Para ensinar, para batizar, ou qualquer outro serviço. Qualquer outro serviço que se faça na igreja não é obra humana, é obra divina. É Deus que capacita. Então não existe aquele negócio, não, eu não consigo, eu não vou. Não, a pessoa que tem, meus irmãos, a palavra de ordem da mente dele, eu fui chamado para anunciar a palavra de Deus. Isso não é um chamado pastoral, isso é um chamado para o cristão. É o cristão que é chamado para anunciar a palavra. E ele pode dizer, não, mas eu não consigo, eu não tenho condições. Lembra disso, não é você que vai falar. Não é você que vai ter essa coragem toda para ir e enfrentar os mosquetes e os canhões, não. É o Espírito Santo que faz isso. Ninguém colocaria a cabeça naquela guilhotina se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo capacita, e como é que ele capacita, irmãos?
Jesus deixa bem claro no Evangelho de João. Primeiro, nós só pregamos aquilo que nós temos no coração, e o que nós temos no coração passa pela nossa mente e vai sair pela nossa boca, ou seja, a palavra da verdade, ela é anunciada porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar a palavra da verdade. O Espírito Santo vai falar e vai nos dar ousadia. Essa é outra promessa. Vocês não se preocupem. Quando vocês estiverem na frente de reis, de príncipes, de sacerdotes e tal, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. E mais ainda, não somente nos faz lembrar, nos dá ousadia para falar, mas o Espírito Santo faz a obra que homem nenhum pode fazer. Qual obra? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que trabalha para que uma pessoa seja tocada. Então podemos até dizer, o camarada foi lá, pregou, se converteu 1000 pessoas. Que poder tem aquele homem? Não. Como o Espírito Santo agiu poderosamente naquele dia. Se 1000 pessoas se converterem, é porque 1000 pessoas tiveram os corações invadidos pelo poder que veio do alto, pelo Espírito Santo. Você só está aqui hoje como um cristão porque o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, capítulo 24, versículo 50, Jesus os leva para fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Bem, sabe que Betânia era o lugar de refúgio de Jesus, o lugar de descanso onde ele encontrava a paz. Onde ele tinha uma família que o amava e o recebia alegremente, que era a família de Lázaro, Marta e Maria. E esse foi o local escolhido, não somente para ele sair, partir para o Pai, mas também é o lugar escolhido para ele voltar para este mundo. No mesmo lugar que ele pisou e subiu, é o lugar, o Monte das Oliveiras. Betânia fica no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar novamente na sua volta. Aí, irmãos, você tem essa bênção final. Primeiro ele levanta as mãos e abençoa. Agora, o que é abençoar alguém? Temos a figura boa do Velho Testamento. Quando o Noé abençoou os seus filhos, quando Abraão abençoou Isaac, e quando Isaac abençoa Jacó, e Jacó abençoou os seus filhos. Você tem ali aquele desejo do pai, mas não é só um desejo do pai. O pai, ele entrega os filhos aos ternos, aos preciosos cuidados de Deus. Ele está colocando nas mãos do Senhor. Cuida para mim, Senhor. Isso é abençoar. Quando o seu filho em casa diz, bença meu pai, e o pai fala o quê? Ele diz, Deus te abençoe. Ele não está dizendo, o pai vai dar a bênção, de fato, passa pelo pai, mas ele está dizendo, Deus te abençoe, meu filho. Eu quero que você durma bem, eu quero que você acorde bem, eu quero que Deus abençoe você no seu trabalho amanhã, na sua escola amanhã, nas suas escolhas, na sua saúde. Isso é abençoar. Então Jesus, ele está subindo. A última coisa que ele faz é dizer para a igreja, eu abençoo vocês. Eu quero que vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês sejam galardoados, presenteados, protegidos, guardados, sustentados. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou aqui dando força para vocês. Então ele vai, meus irmãos, antes de subir, ele dá essa bênção, e é uma imagem muito parecida com aquela bênção do Velho Testamento, a bênção sacerdotal de Araão, ou aquela bênção que a igreja tem, que é a bênção apostólica. Ele levanta as mãos. A palavra de Deus diz isso aqui, no capítulo 24 e versículo 50. Ele levanta as mãos. Não, você não pode levantar as mãos quando está orando, parece pentecostal, então é melhor ser pentecostal, não é verdade? Então, nesse sentido, é melhor você ser um pentecostal, porque Jesus, ele fez o quê? Ele levanta as suas mãos. Então, se vai dar a bênção para a igreja, levante suas mãos.
Ele levanta as mãos dele é diferente da mão de um pastor, porque a mão de um pastor não vai ter a marca dos cravos nas mãos. E quando ele levanta essas mãos, o que aparece para eles é a marca dos cravos. Ele tem um corpo glorificado, poderia ter sumido as marcas, mas Deus deixou as marcas lá. Aquilo era uma lembrança, é uma lembrança eterna de que Jesus morreu por nós. É uma lembrança eterna de que Ele nos comprou. É uma lembrança eterna de que nós somos salvos por essa morte. Então, quando Ele mostra as mãos, e mostrou as mãos para os discípulos de Emaús, mostrou as mãos para a igreja, mostrou as mãos para Tomé, e antes de partir Ele mostra as mãos, as marcas. Isso são marca de promessa, isso é uma marca de promessa, que Ele está dizendo, eu morri por vocês, e Ele prometeu vir nos buscar. Então, é como se Ele estivesse assinando ali, reconhecendo uma firma, dizendo, olha, eu morri, eu vou voltar a buscar vocês. A bênção segue o padrão das duas bênçãos bíblicas, a bênção de Abraão. Como é que é a bênção de Abraão, né? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção araônica, usada em muitas igrejas, e bem usada. Nós temos a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Você percebe que a Trindade está aqui, na bênção apostólica, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E por isso que quando a pessoa é batizada, ela é batizada em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É uma bênção. Bem, Jesus abençoa, e no momento que Ele abençoa, temos a elevação, a ascensão, que nós vamos chamar aqui o momento de separação. O termo que é usado no livro de Lucas, no versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, apartou-se deles e foi elevado aos céus. Ao momento que ele abençoava, ele sumiu. Então, aqui no livro de Lucas, ele foi elevado aos céus. Você pode ver na tela, né, quem está em casa também, que Marcos diz que ele foi recebido no céu. Tá? E acrescenta, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Ele foi recebido e assentou-se à direita. O livro de Atos dá uma outra versão, todas são complementares, tá? Para mostrar para nós o que aconteceu naquele momento. Então, no livro de Atos diz que ele foi elevado às alturas. Você está vendo aqui, a palavra é a mesma que é usada no versículo 51. Ele foi elevado, tá? Assentou-se, uma nuvem o recebeu e ocultando a seus olhos. São três coisas. Foi elevado, uma nuvem o recebeu, ocultou-se a seus olhos. Às vezes a gente pensa que quando Jesus partiu, é que nem um foguete. Hoje não se fala muito nisso, né? Mas na década de 70 e no começo da década de 80, ainda falava muito de foguete. Vai um foguete. E passava pela televisão o lançamento do foguete. Teve aquele trágico, né? Que explodiu quando saiu e matou aquelas pessoas. Mas a pessoa pensa que Jesus foi que nem um foguete. Ele foi indo, a pessoa vai entortando a cabeça, e quando vai ficando pequenininho, pois sumiu, né? Não aconteceu isso aí. A Bíblia não diz que foi assim. A Bíblia fala como foi, não é? A cena é semelhante a um palco. Palco, um teatro. Só que um teatro em elevação. Aqui no versículo de Atos, no capítulo 1, versículo 9,
foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu. Quer dizer, ele foi envolto por uma nuvem e aconteceu o quê? E aí sim, ele ocultou-se dos seus olhos. É como um ator que vai lá, ele faz a sua apresentação, chega no momento final, dá o tchau, correto? Vem aquelas palmas todas, e aí umas cortinas fecham, não é assim que acontece? E quando abre-se as cortinas, ele não está mais lá, sumiu. Então foi isso que aconteceu quando Jesus foi ascenso. Agora, veja interessante no Atos, capítulo 1, versículo 9, é que fala dessa nuvem. Então essa nuvem aí tem o mesmo papel, né? Não diria papel, né? A função, tem a mesma função da cortina num palco. Porque fez o quê? Fez com que Jesus sumisse dos seus olhos, desaparecesse dos seus olhos. E o que significa essa nuvem? Essa nuvem, irmãos, é a mesma nuvem que acompanhou Israel de Deus quando saiu do Egito. Então nós temos aquela nuvem andando, né, liderando o Israel de Deus. É a mesma nuvem que estava com Cristo lá na transfiguração, naquele momento precioso que Jesus se transfigurou ante os 3 apóstolos, perto ali de Moisés e de Elias. É a mesma nuvem que ficava sobre o tabernáculo, é a nuvem que é chamada Shekinah. O que quer dizer Shekinah? Presença de Deus. Então é como se dissesse assim, né? A presença de Deus está aqui. Deus, Ele está aqui. Traz essa ideia visível. A nuvem trazia a ideia visível que Deus está aqui. E o impressionante é que estava na frente deles. Foi elevado um pouco e foi, sumiu na nuvem. Diante deles, perto deles, dizendo: Deus está aqui. Bem ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra na história dos discípulos de Emaús? Não é porque eu não consigo ver Jesus, não é porque eu não consigo ver Deus que Ele não está do meu lado, que Ele não está perto de mim. Pelo contrário, Ele está sim, Ele está ali. Então essa nuvem, meus irmãos, traz a ideia visível de que Deus está aqui. Diante disso, diante desse sumiço repentino, nessa nuvem tão maravilhosa, a adoração veio como uma forma de louvor. Olha aí o versículo 52. E adorando-os eles. Quando nós falamos de adoração, por causa desse termo moderno, por causa das igrejas hoje que falam, agora é um momento de adoração, isso confunde com música. Mas adoração não tem nada, não é que não tem nada a ver, também pode ser, mas não é em si. Adoração quer dizer reverência, quer dizer prestar um culto. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? A pessoa vai vir para o culto, vai vir fazer o quê aqui? Eu gosto no culto porque eu gosto de cantar. Então fique na tua casa, liga o rádio, cante lá no rádio. Culto quer dizer uma prestação de homenagem, uma prestação de adoração, uma reverência, uma entrega. Então, quando nós estamos pregando, é culto. Quando estamos orando, é culto. Quando nós estamos cantando, é culto. Quando estão tocando, é culto também. E não é só aqui na nossa igreja, mas em muitas outras igrejas, né? Às vezes você tem aquele comportamento do músico que toca e some, né? E não pode isso aí. Isso é um desrespeito a Deus. É um desrespeito à majestade de Deus. Pelo contrário, aquele que realmente vai fazer uso de um instrumento, da sua voz, ele deve ser o primeiro a realmente querer receber, não só o início, mas o fim do culto, a reverência total dele para com Deus. Então, adorar é prestar culto, é reverenciar. Adorar é a pessoa dizer amém, amém. Isso é adorar. Quando eles adoram, eles estão dizendo amém, assim seja,
Jesus foi levado, eles estão dizendo, assim seja. Eu lembro os irmãos que quando Jesus morreu, eles não disseram amém. Ninguém disse amém. A única pessoa que disse amém lá naquele momento, quem foi? Foi aquele centurião, que ele disse o quê? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele disse amém. Então, irmãos, amém é a pessoa concordar. E quando Jesus morreu, os apóstolos se revoltaram. Eles ficaram indignados. Eles não aceitaram de pronto a morte de Jesus. E eles poderiam ter essa mesma reação, não aceitar a ascensão de Jesus. Mas ao reverenciar e ficar contente, eles estão dizendo, amém, nós concordamos com a ascensão. Então, irmãos, é que essa ascensão desperta neles aquele desejo de ser usado por Deus. Senhor, nós concordamos, continue a nos usar, mesmo ausente de nossos olhos. Depois da reverência, nós temos a alegria dos discípulos, ainda no versículo 52. Adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. A palavra aqui é júbilo, é mais do que alegria. A pessoa fala não, a pessoa fala nunca, a pessoa fala jamais, né? Está aumentando, né? Eu estou contente, eu estou alegre, eu estou jubiloso, né? Então, eles estão muito felizes, e poderia esperar que eles ficassem felizes? Está certo isso? Eu acabei de dizer, na morte eles ficaram tristes porque Jesus morreu, e aí, na ascensão, eles tinham que ficar tristes também, afinal de contas, Jesus está indo embora, não é praticamente uma morte ir embora desse jeito, ou Elias foi embora, não apareceu mais, o Enoque foi embora, não apareceu mais, não era para ficar triste? Bem, era, se tivesse aquele coração que tinham no momento que Jesus morreu, mas agora eles não podem ficar tristes mais. O que tirava a tristeza do coração deles? Irmãos, o que muda o nosso semblante, não é porque a gente agora é melhor e mais santo, não, eram as mesmas pessoas, com suas mesmas imperfeições, com as suas mesmas necessidades. O que fazia diferença é que a partir daquele momento que Jesus senta com eles, que Jesus se apresenta a eles e abre as Escrituras, e eles entendem as Escrituras, quando nós entendemos a Bíblia, quando nós entendemos a palavra de Deus, aí a tristeza vai embora. É por isso que as pessoas, em momentos de tanta dificuldade, de tanta perseguição, de tanta tribulação, tanta aflição, ela consegue ter paz. Por quê? Porque ela tem compreensão das Escrituras. É isso que aconteceu com eles. Então, se a gente perguntasse, o que fez eles mudar de semblante? Jesus tinha aberto seus corações com a palavra. Nosso coração muda, nossas concepções mudam, nossos valores mudam, vem uma alegria, essa alegria que é produzida por Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, Paulo diz isso, Jesus é a nossa alegria. Então a nossa alegria, meus irmãos, não depende das circunstâncias, depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e eles estão felizes, mesmo sabendo que não vão mais ver Jesus a olho nu, correto? A não ser no dia que Jesus voltar. A alegria sempre segue a compreensão da palavra de Deus. Agora sim, não é? Qual que é o benefício de tudo isso? Que benefício traz a ascensão de Jesus? Bem, a morte de Jesus, por exemplo, ela nos traz o benefício de ser comprado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que bênção. Se não fosse o sangue dele, você não poderia ser salvo. A ressurreição, Paulo diz, é para nossa justificação. Então, Deus te declara justo. Agora, e a ascensão? Temos até o dia comemorativo, acho que está para chegar, você já passou? Não passou? Não sei agora, né? A ascensão de Jesus Cristo, não é assim que eles comemoram no romanismo?
Bem, irmãos, tem três coisas, pelo menos 3 ou 4 coisas importantes. Primeiro, a ascensão, ela deu a Jesus a autoridade de presidir todas as coisas. Então, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 22, você pode abrir aqui, tem, né? Tem aqui na tela, você em casa pode ver sem problema nenhum, tá? Olha lá. O qual, havendo subido ao céu, a ascensão, está falando daquele momento que Jesus subiu, subindo ao céu, ele reina à direita de Deus. E a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e potestades, ou poderes. Então, quando Jesus subiu, ele senta à direita de Deus, à direita do seu Pai, e ele recebe toda a autoridade sobre os anjos, sobre as autoridades, todos os poderes. A mão direita, a metáfora da mão direita é que é o lugar de poder, é o lugar de autoridade. Por isso que fala, está à direita, não é à direita no sentido que a ele foi concedido essa autoridade. A ele foi concedido o poder, correto? Significa que Jesus, ele preside tudo. Então, um dos benefícios da ascensão é que o nosso Salvador, ele comanda todas as coisas, no céu, na terra, em todos os lugares, sobre todos os seres. O segundo benefício, quem conta isso para nós é o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, até o versículo 17. Bom, são 3 versículos que você não pode desligar um do outro. Então a gente lê assim, pode pôr aí, né? Capítulo 4, versículo 14 a 17. Tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de entrar nos céus. Olha, está falando da ascensão, correto? Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça para recebermos misericórdia. Volte lá naquela tela, né? Se primeiro ele preside todas as coisas, o autor de Hebreus está dizendo para nós que a ascensão faz com que ele simpatize com nossas fraquezas. É o que diz o autor de Hebreus. Ele não é um Deus fraco que não passou pelo que nós passamos. A diferença é que ele passou e ele venceu. Ele passou e ele conseguiu ultrapassar todas as barreiras. Ele passou por todas as dificuldades, aflições, tribulações, perseguições, tentações, e ele saiu ileso, completamente ileso, sem mancha, sem pecado. E por isso ele pôde entrar no trono da graça. Eu não poderia entrar no trono da graça. Talvez um santarrão moderno aí poderia entrar no trono da graça, não é verdade? Nós temos pessoas capaz que entrem no trono da graça, mas sabemos que não, né? Isso aqui é só um. Mas tem gente aí que se declara assim. Agora, Jesus, ele é o único que conseguiu atravessar essa barreira. É o único que podia fazer isso. E aí, quando ele entra, ele atravessa. Se você volte lá no versículo, né? No versículo, ele diz assim: acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O que é isso aí, meus irmãos? Isso aqui é Jesus tentando te ajudar sempre, tentando te socorrer sempre, tentando fazer com que você permaneça de pé sempre. E se você cair, ele está dizendo, levanta, tem ainda uma grande jornada a percorrer.
É isso que ele está dizendo. Está dizendo assim: você tem entrada ao trono da graça pelo meu sangue. Eu estou lá. Agora, um outro motivo, voltemos lá, é que não somente ele preside todas as coisas, ele simpatiza com nossas fraquezas, mas aqui diz que ele intercede sempre junto a nós, ao Pai. E isso aqui, irmãos, talvez, a gente podia dizer, é o maior benefício, é um dos benefícios, mas para nós, pecadores, não há um benefício que seja tão presente em nossas vidas todos os dias como esse aqui, qual ele intercede sempre por nós junto ao Pai. Vamos lá no capítulo 9 e versículo 24. Temos aqui: ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus. Para quê? Olha o final desse versículo, né? 9:24. Para nosso benefício, para o nosso bem. Ele está lá à direita de Deus Pai, ele está lá governando tudo, com poder, com glória, com majestade. Mas ele está lá para nosso benefício, para nos defender. Aí, irmãos, temos um outro texto, que é o texto de Romanos, você pode abrir comigo, no capítulo 8, versículo 33. Romanos, capítulo 8, e versículo 33. Então diz assim: quem poderá trazer alguma coisa, alguma acusação, né, sobre os escolhidos de Deus? Bem, nós podemos até nos autoacusar, nós podemos acusar uns aos outros, e isso tem sido o prazer, o privilégio para muitos, né, de acusar. O papel de acusador sempre é o papel do diabo, de Satanás. Agora, ele está ali, dizendo, olha, quem que pode acusar? Ele continua, depois do ponto de interrogação. É Deus que nos justifica, não é o homem. Não é o homem que vai te justificar, colocar a mão na tua cabeça e dizer, eu te justifico. Não, é Deus quem faz isso. É a autoridade de Jesus Cristo que conseguiu ultrapassar essa barreira, como eu disse. Aí ele diz mais, quem os condenará? Quem pode acusar, mas também diz, quem pode condenar? Aí ele diz, foi quem? Foi Cristo Jesus. Primeiro, ele morreu. Segundo, ele ressuscitou. Aí, aquela parte que eu disse que o benefício da ascensão, morte para os nossos pecados, ressurreição para a nossa justificação. E aí sim, e a ascensão? Ele está à direita de Deus e também intercede em nosso favor. Então Jesus, ele está lá, ele está à direita de Deus Pai. Nós aprendemos muito com isso aqui, irmãos. Imagine a cena lá nos céus. Há uma cena corriqueira nos céus. E qual é essa cena corriqueira? Você tem 3 figuras. Você tem a figura de Deus Pai na sua majestade, na sua glória. Deus Pai. Você tem a figura do diabo, segundo a palavra de Deus, continuamente falando alguma coisa de você. Por mais perfeito que você seja, por mais santarrão que alguém se julgue, ele está falando alguma coisa de você também. Ele pode olhar e dizer, olha, eu ouvi ele dizer, eu ouvi ele fazer, ele continuamente ele está nos acusando diante do Pai. Aí nós temos a terceira figura, é a figura de Jesus, o nosso advogado. Então, o grande benefício da ascensão, dele subir à direita de Deus Pai, é que ele está lá. Ele está lá para fazer o quê? Ele está lá para te defender. Ele está lá para dizer, esse é meu. O Suassuna, irmãos, ele escreveu aquele livro, né? Depois virou aquele filme, né? O Alto da Compadecida. Os irmãos já devem ter assistido. Eu acho que
talvez alguém aqui não assistiu, né? Aquilo é uma sátira medonha. E que pense bem que de repente tem alguma verdade ali, né? Mas não na defensoria, né? Mas na acusação, correto? A defensoria ali está devendo, porque as figuras se invertem. Lá não tem a figura do pai, lá tem a figura de Jesus. E aí eles colocam a figura de uma mulher, correto? Está compadecida para substituir a figura de Jesus. Mas na Bíblia tem uma cena parecida assim. Na Bíblia você tem o pai e você tem o acusador, correto? Está lá dizendo, olha aí, né? Olha o Chicó fez isso, fez aquilo, fez aquele outro lá, o Chicó e tal, né? Está bem, né? Está acusando o Chicó ali, mas vamos dizer que o Chicó entregou a vida para Jesus. Aí Jesus está do lado, dizendo, eu estou aqui, né? Não é o que Jesus fala, dê uma olhada aqui, irmãos. Será que Jesus fica brigando com Satanás, com o diabo, né? Este homem é um grande pecador. Não, você está enganado. Olha aqui, não é bem assim a história, né? Como os advogados, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, né? Tenta convencer Deus de que não, mas ele fez, mas ele não é tão culpado assim, veja só, ele não é tão ruim, tem gente muito mais ruim que ele e tal. Jesus, ele podia usar esses argumentos no tribunal, mas não é isso que acontece. Nem Miguel, quando foi lá para pegar o corpo de Moisés e enterrar, esconder para ninguém achar, para ninguém idolatrar. Aí, meus irmãos, quando Miguel chega, já está lá Satanás com uma pazinha na mão, você está entendendo? Pazinha não, é o Miguel que estava com uma pazinha na mão, né? Se a gente pudesse imaginar. Na verdade, ele estava lá com uma carrocinha funerária, você está entendendo? Diga, epa, eu que vou pegar esse corpo para mim, né? Eu tenho uns projetos aí para o corpo de Moisés. E aí o arcanjo Miguel pega, não dá satisfação para ele. A Bíblia diz que ele não debate com Satanás, com o diabo. Simplesmente ele diz, o Senhor te repreenda. Afasta de Satanás. Não tem uma discussão. Você imaginar que Jesus vai ficar batendo boca para te defender, você está completamente enganado. Esse não é o papel de Jesus. Não é o que se fala, mas o que Jesus fez. A simples presença de Jesus à direita de Deus Pai é suficiente. Ele não precisaria fazer mais nada, a não ser fazer assim com as mãos, as marcas das mãos, o lado. A morte de Jesus nos deu salvação. O que irrita Satanás é isso. Saber que o cristão, aquele que confia no Senhor Jesus, aquele que está na mão do Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele fez uma promessa no Evangelho de João, capítulo 10, jamais lançarei fora. Por isso Paulo com ousadia fala, quem os condenará? Se é Cristo que os justifica, quem pode acusar? Então Jesus está ali, a presença de Jesus, ele está ali como vitorioso, como Salvador. Ele pode, meus irmãos, olhar e dizer, eu morri por este. Não pense que você vai para o céu porque você é melhor do que o que está do seu lado aqui na igreja, ou do que está lá fora da igreja. Pelo contrário, você vai para o céu porque Cristo te salvou por você ser um pecador, um miserável pecador. A única coisa que cada um de nós que estamos aqui hoje merece é o inferno. Ninguém merece, além disso, meus irmãos, que o inferno. Um inferno de chamas, agonia e tormento. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pronto. Finalmente, eu quero dizer que ele subiu aos céus e ele prepara um lugar para nós no céu. A ascensão traz esse benefício, né? A promessa da volta. Por isso nós cantamos aqueles 2 hinos hoje.
João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Vamos terminar lendo esses dois versículos, tá? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa! Ele deu a promessa do Espírito Santo que nos capacita a vencer neste mundo com o Evangelho. Mas aqui tem uma outra promessa. Qual é a promessa? É que eu virei de novo. Eu virei de novo, essa é a promessa dele. E ele fala uma outra coisa, eu vou vir, né, e vos levarei para mim. Olha que frase esquisita. Ele poderia dizer assim, eu vos levarei para a eternidade. Não, né? Nós somos salvos por uma pessoa, nós seremos resgatados deste mundo por uma pessoa, e nós seremos levados por uma pessoa a uma pessoa. Olha, Cristo é tudo em todos. A Cristo, olha, tudo é Cristo. E ele diz, vos levarei para mim, né? Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é maravilhoso ter Cristo, né? Num tempo de pandemia, num tempo que você tem medo que aconteça alguma coisa, você tem uma palavra dessa, saber que Jesus quer levar você para junto dele, para ele, com ele, eternamente dele. Então, não tem, meus irmãos, não existe coisa mais maravilhosa do que ter Cristo como Salvador. Isso é a grande bênção, né? Salvação, a grande salvação que nós temos em Cristo Jesus.